Então, bem-vindos mais uma vez aqui no Está Escrito Canadá. Para ajudar com o estudo de hoje, nós temos aqui o pastor Dário. Uma alegria estar aqui. Ótimo. Então, nós terminamos os 4 cavaleiros, né? Que é uma parte bem grande dos selos, e agora nós vamos ler 2 que é bem diferente do que os 4, né? Então, nós vamos tirar um pouquinho de tempo para isso, mas antes de começar, vamos orar. Eu sei que tu tens algumas pessoas que querias mencionar. Podes fazer isso então? Ok. Eu gostaria de orar por uma família, o Wendel, a Renato, o Benjamin e Joaquim. Eles acabaram de chegar do Brasil e gostaria de pedir que Deus guiasse a vida deles. Claro. Oremos juntos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de pararmos para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Queremos aproveitar e interceder, Senhor, por essa família, o Wendel, a Renata, o Benjamin e o Joaquim. Abençoe-os, Senhor, para que eles sejam guiados por Ti nessa nova vida. Abençoe-nos ao estudarmos a Tua palavra agora e a todos os que nos ouvem. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, como nós já mencionamos, nós já lemos os 4 cavaleiros, que é como se fosse uma história, eles 4 juntos, porque começa com a igreja pura e depois nós começamos a ver assim as consequências assim do mundo, até o ponto que a igreja basicamente está morta, né? O 4º selo, né? Que é aquele cavalo morto. E, no 5º nós temos uma mudança bem grande. Porque até aqui nós estamos a ver o mundo, o que é que está a acontecer aqui no mundo, com a igreja e isso. Agora nós vamos ir para o céu, né? Lê para nós, só para todos saberem o que é que nós estamos a falar aqui. Lê para nós Apocalipse capítulo 6 e vamos ler 2 versículos, 9 e 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, para aqueles que lembram, João assim foi levado para o céu, né? Dentro do templo de Deus, onde tinha o trono de Deus, e em frente do trono tinha este altar, né? Onde eles queimavam o incenso, né? Que era para as orações. Só que aqui é uma coisa bem estranha, porque tem o altar e fala que debaixo do altar que tinha as almas, as pessoas que morreram em Cristo, né? Os mártires. O que é que está a acontecer aqui? Porque é uma coisa meio assim, se é literal, para mim dá um pouquinho de medo. Estamos a dizer que se a pessoa morre em Cristo, vai para o céu e vai ficar debaixo de um altar, assim, juntos, assim, apertados, pedindo orações a Deus. É uma coisa meio estranha. Então, para mim não é literal, tem que ter um símbolo. Mas qual é esse símbolo? Com certeza, literal, não tem como a gente conceber essa ideia, né, como você mesmo colocou. Certamente é simbólico. E quando fala do altar, isso nos leva à lembrança do tabernáculo, quando eram feitos os sacrifícios. E nós sabemos que os sacrifícios dos animais, dos cordeiros, que representavam Jesus, o verdadeiro cordeiro, o sangue desses sacrifícios era derramado na base do altar. Ok. Então, quando aqui está falando das almas debaixo do altar, na verdade é um símbolo daqueles
que aceitaram a Jesus e que foram sacrificados, foram mortos, se tornaram mártires por causa de seguirem a Jesus. Então, é como se fosse, simbolicamente, eles clamando pela justiça de Deus, porque eles andaram com Deus, fizeram a vontade de Deus e mesmo assim foram mortos. Então, simbolicamente, é o sangue deles que está clamando, ou seja, clamando pela justiça de Deus sobre esse sofrimento, sobre essa morte que eles tiveram. Né, e faz sentido, né? Uma pessoa santa, uma pessoa boa, foi morto só porque acreditava em Jesus. A pessoa vai querer justiça, vingança, né? Quando é que isto vai estar certo? Quando é que vai ser acertado? Porque não é justo o que está a acontecer, né? Como é que o mal ganha, né? E vive, fica rico e essas coisas. E os bons morrem. Então, eu penso que essas palavras que estão a ser ditas aqui é essa pergunta. Quando é que a justiça de Deus finalmente vai vir aqui à Terra? E para mim ainda é mais importante, porque nós podemos ajuntar este selo com os outros. Porque assim, a igreja começou bem, mas no fim a igreja estava morta. Ou em outras palavras, muitos dos líderes da igreja é os mesmos que estavam a matar os bons. Aqueles que queriam acreditar em Jesus, queriam seguir a Bíblia, e a igreja estava a persegui-los, né? Porque não estava a seguir a maneira deles. Estavam a seguir a maneira da Bíblia. Então, faz sentido que assim, aqueles que morreram em Cristo iam ter esta pergunta. Ok, Deus, isto não está certo. Quando é que tu vais acertar? Quando é que vamos ter a justiça que este mundo merece? É interessante esse simbolismo, esse sangue, é como se o sangue simbolicamente clamasse a Deus. E não é difícil nós entendermos, porque na Bíblia nós temos uma menção de um sangue clamando. E se nós formos lá para o comecinho da Bíblia, quando Caim matou Abel, Deus disse para Caim que o sangue do seu irmão clamava. Então, nós vemos aí que é algo simbólico e é a mesma imagem daquilo que nós estamos vendo aqui no quinto selo. Então, é o clamor pela justiça. Então, nós vemos essa sequência e cada selo nós vimos a relação deles também com as igrejas. E esse quinto selo, ele cobre o período também da igreja de Sardes, que foi o período da Reforma Protestante ali de 1517 a 1755. Então, é interessante nós percebermos e entendermos muito bem esse simbolismo, porque algumas pessoas leem aqui, pegam apenas uma frase e saem tirando uma conclusão da cabeça dela, sem entender o que o texto completamente está dizendo sobre isso. Né? Apenas pega ali as almas que estão clamando e cria um simbolismo. Mas quando nós comparamos ali com a experiência de Gênesis 4:10, ali de Abel e Caim, e Deus falando que o sangue dele clamava, o símbolo é o mesmo. Então fica bem fácil para nós entendermos. É como se fosse uma nova mensagem, né? Sim. E é o que aconteceu aqui na Terra, como já falaste, indo com as igrejas, né? Este é o momento que tem uma nova mensagem no mundo, que a salvação não é por dinheiro, não está na mão de um ser humano que decide se tu és justo ou não. Não, a salvação é com Deus. E é pela graça, é pela fé em Jesus. Então tem essa nova mensagem que realmente está ligado com a justiça. Tudo que está a ser ensinado durante este tempo, aquele tempo escuro, né, da história, agora a verdade está a começar a sair e finalmente a justiça vai ser cumprida. É interessante, pastor, que essa mensagem ela pode ser identificada por muitos de nós que vivemos hoje também. Que às vezes passamos por injustiças por fazer o que é correto.
que é digno, né? Sofremos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E eu creio que a mensagem, a promessa para essas pessoas é a mesma coisa. O sofrimento dessas pessoas clama perante Deus e nos traz a lembrança de que Deus vai trazer a juízo todas as coisas. E eu gosto que Deus fala assim, olha, temos que esperar até concluir o assunto. Mas, no versículo 11, ele já dá uma promessa, né? Deixa-me ler aqui, o versículo 11, mesmo capítulo 6. Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então Deus está a falar, olha, tens de esperar mais um pouquinho, porque ainda tem uma história para ser feita, né? Mas eles já recebem assim a promessa, esta veste branca, que é a graça de Deus, né? A justiça de Jesus. Então é uma mensagem bem bonita que eu sei que há vezes que nós estamos à espera, que nós estamos a clamar a Jesus, a Deus, mas Deus já está a dar a resposta para nós. Essa é uma mensagem de conforto para aqueles que sofrem por seguir a Jesus, e é uma promessa que receberão uma veste branca da justiça de Cristo, ou seja, Deus está vendo o nosso sofrimento, Deus está vendo tudo aquilo que passamos por amor a Ele, assim como nós vemos aqui nesse selo, as pessoas que viveram aquele período, e ainda nos lembra aqui que muitos ainda seriam mortos. Porém, é claro, a promessa é a mesma. Então, nós devemos estar sempre confiantes em poder seguir a Jesus, mesmo que nós tenhamos que sofrer, porque a promessa da palavra de Deus é nossa também. É nossa, exatamente. E o que é interessante é que, assim, a mensagem é quando é que vais começar com a justiça. E o quinto é só isso, é só essa mensagem, bem curta, é uma coisa bem rápida. Só que no sexto, nós já estamos a ver um pouquinho dessa resposta, né? Não é o fim ainda, não é a justiça completa. Mas aqui nós já vamos começar a ver a Deus a reagir ao mundo, né? Lê para nós versículos 12 a 14. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então, no quinto, é aquela mensagem, quando é que a justiça, quando é que vais reagir? E no sexto, o que é que acontece? Parece que o mundo em si começa a falar, né? Isto não vai durar para sempre, isto vai acabar. Começa com um terremoto, o sol fica negro, a lua fica com sangue, as estrelas caem do céu. Uma pessoa que lê isto, parece que é o fim do mundo, né? Só que não é bem assim, né? Quando a pessoa percebe que nós ainda estamos no sexto selo e não no sétimo, então não é o fim, é perto, mas não é o fim. A pessoa começa a perceber que isto não só pode acontecer, mas de fato a grande maioria já aconteceu, né? Vamos ir passo a passo. Vamos começar com o primeiro, que é: houve um grande terremoto. O que é que tu podias explicar sobre esse terremoto? Então, aqui fala de um grande terremoto. Então, nós podemos olhar na história e perceber que um terremoto que foi realmente impactante, que foi realmente, se destacou de todos os demais e que praticamente destruiu toda a cidade, ou pelo menos a maior parte da cidade, foi o terremoto de Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Então nós podemos identificar, como você mesmo disse, não é como se fosse o começo do fim,
Mas não é o fim ainda, porque nós estamos no sexto. Yeah. Então, nós vemos que essas coisas já começaram a acontecer, nós vamos ver depois na sequência, e tudo vai realmente fazer sentido quando nós identificamos, então, esse grande terremoto com o terremoto de Lisboa. Uhum. E é interessante, porque tu falaste que era um terremoto diferente do que os outros. As pessoas que estudam realmente a maneira que o mundo mudou depois deste terremoto foi enorme. A ciência, livros, tudo, a maneira de pensar do mundo mudou, porque este foi um terremoto. Eu sei que chama-se o terremoto de Lisboa, mas o fato é que isto quase todo o mundo sentiu este terremoto, né? O foco foi lá em Lisboa e realmente destruiu aquilo tudo. E o que foi pior é que aconteceu no domingo, quando as pessoas estavam na igreja, estavam a adorar a Deus, muitas pessoas morreram dentro da igreja. Assim, as igrejas caíram. E houve um momento que as pessoas começaram a pensar: se isto é de Deus, o que é que Deus está a dizer para mim? Se eu estou dentro da igreja e isto acontece, e foram essas perguntas, esses pensamentos que realmente mudou o mundo para sempre. É bem interessante quando a pessoa estuda esta parte da história. É como se fosse o mundo virou para outra direção. Né? Isso é só o começo. Claramente foi o começo do tempo do fim, né? De maneira especial ali, através desses grandes eventos. E foi só o começo, nós temos mais coisas que aconteceram. Né? Então, depois do terremoto, nós temos, o que é? Eu penso que é o Sol, né? O Sol tornou crina negra, né? E a Lua vermelho como o sangue. Já aconteceu ou não? Sim, sim. É algo que já aconteceu. Nós poderíamos dizer, o Sol escureceu, é o que está dizendo aqui, ele se tornou negro, e isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Uhum. Na verdade, na noite do mesmo dia, a Lua ficou vermelha como sangue. Ela se tornou vermelha como sangue na noite do mesmo dia. E também é interessante, porque eles têm notícias, né? Sobre esse dia em vários lugares nos Estados Unidos, e os cientistas, pessoas da história, eles já tentaram assim perceber porquê, o que é que aconteceu, foi uma nuvem, foi um vulcão, e pelo menos daquilo tudo que nós sabemos, não tinha razão para ficar na noite. Eles falam até que ficou tão escuro que os animais voltaram para as casas, pensavam que já era noite para dormir, né? Só que ficou escuro e depois de um momento para o outro voltou a ter luz, e depois à noite a lua ficou como sangue, né? Não como nós vemos algumas vezes, fica assim amarelo, não, ficou vermelho mesmo, ao ponto que eles até fizeram nas notícias, né? Isso não é normal. Então, vê-se que não é só uma coisa que aconteceu como que acontece uma vez ou outra, né? Um eclipse ou uma coisa assim. Não, foi uma coisa fora do normal, que é o símbolo de Deus está a falar. Ele está a dizer, olha, a justiça está a vir. Vocês têm que mudar. Senão, este mundo não vai durar para sempre. Claramente era um sinal que Deus estava enviando, porque foi algo sobrenatural, sem explicação nenhuma. E nós podemos identificar e ver claramente que essas coisas foram acontecendo numa certa sequência, né? Não muito distantes uma das outras. E ainda continua, nós temos mais coisas que aconteceram, não foi, professor? Porque nós ainda temos as estrelas a caírem, né? Como chuva quase, né? E já aconteceu também. Também, já aconteceu. Tu tens a data aí contigo? Foi no dia 13 de novembro de 1833. Já está a ficar mais perto de nós, né? Exatamente. E outro evento que ficou nas notícias, uma coisa fora do normal. Nós sabemos que há noites que realmente tem aqueles cometas ou coisas assim, né?
Mas não, isto foi diferente. Era tanta coisa que até ficou assim, como se fosse dia quase. Tanta luz no céu, assim, na noite, que brilhou assim. Outra vez, Deus a dizer, olha, eu estou a usar a natureza para falar com vocês. Eu já dei a Bíblia, né? Nós demos a mensagem, mas agora até o mundo vai gritar, vai falar que o perto está perto. Sim, O fim tá perto. as pessoas pensavam que era o final do mundo naquele momento, mas na verdade era um sinal do fim. É. Né? E realmente as pessoas ficaram assustadas e mais uma vez nós podemos ir à história e encontrar notícias que foram dadas, que foram registradas, né? Nesse período onde as pessoas estavam realmente assombradas com aquele acontecimento, porque era algo anormal. Né? E finalmente nós temos o céu, fala que o céu foi recolhendo com uma rola, né? Que as montanhas, as ilhas foram removidas dos seus lugares. Então, isso já aconteceu ou ainda não? Então, aqui nós já vemos uma referência àquilo que vai acontecer no final, exatamente próximo da volta de Jesus. Porque, na verdade, nós já estamos na sequência, esse último acontecimento... Fica mais e mais perto, né? Foi em 1833. Então, nós percebemos claramente que nós somos realmente muito próximos da volta de Jesus. Uma coisa que é interessante, não sei se está ligado, mas que é interessante, quando nós falamos da natureza hoje, eles falam que assim, o ozônio do céu está a ficar mais e mais fininho, né? Como se fosse o céu a desaparecer. Nós sabemos que por causa da água subir, que as ilhas estão a desaparecer também. Então parece que pelo menos já tem os sinais que é possível, que realmente estes eventos podem acontecer. E mais avante em Apocalipse, nós vamos chegar lá, no futuro, nos estudos, nós sabemos que vai haver mais coisas na Terra como sinal, mesmo antes da vinda de Jesus, lá no céu, que a natureza vai ficar toda assim, ao contrário, violento mesmo. Então, o que está escrito aqui, nós quase podemos dizer que nós estamos entre estes dois versículos, né? Alguns já aconteceram e nós estamos a olhar para a frente naquilo que vai em breve acontecer. É impressionante, esses sinais astronômicos, né, da natureza são muito significativos, porque eles mostram, é como se fosse uma luz ali indicando que estamos realmente pertinho da volta de Jesus. Eu creio que Deus pode fazer com que esses acontecimentos se repitam novamente. Claro. Mas, de qualquer maneira, nós já testemunhamos. Já estamos a ver o começo, pelo menos, Sim. daquilo acontecer. Agora vamos ver a reação do mundo, das pessoas olhando para a natureza, vendo como Deus está a falar com a natureza. Qual é a reação que o mundo vai ter? Vamos ler, começando com o versículo 15. Vamos ler aqui juntos. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caem sobre nós e escondem-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Uau, impressionante, não é, pastor? Muito forte a palavra aqui. Basicamente o que nós vemos aqui nessa conclusão desse selo, mostrando a vingança de Deus. O seu povo foi martirizado, morreram, sofreram, e agora nós vemos a natureza em ação e, por fim, a reação das pessoas que não aceitaram Jesus, que levaram o seu povo a sofrer, que os mataram, os fizeram mártires, né? Então, nós vemos aqui que eles não vão suportar olhar para o Cordeiro. E é aqui que nós temos que fazer uma decisão. Né? Até aqui, tudo que nós lemos já aconteceu.
Nós estamos a olhar nos últimos momentos da Terra. A única coisa que tem que acontecer é isto aqui. E o fato é que nós temos que fazer uma escolha. Ou nós vamos ser aqueles a esconderem, assim, escondidos nas montanhas, quererem morrer, Sim. ou aqueles que têm fé em Jesus, que podem ficar em pé olhando para cima, vendo a Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Eu sei que vocês estão a ouvir, eu sei que para muitos de vocês estão a sentir o Espírito no coração, sabem que têm que fazer essa escolha, escolhendo Jesus e a Bíblia, a mensagem dele. Hoje eu quero orar com vocês, que vocês possam ter a fé e o poder de ficar em pé quando estes momentos acontecerem. Vocês podem estar com Cristo no coração. Vamos orar juntos. Deus, nós estamos aqui hoje sabendo que o fim está perto, sabendo que o mundo não vai ficar melhor, mas que um dia Tu vais voltar e este mundo vai acabar para ser feito de novo. Que todos que estão a ouvir aqui hoje possam aceitar a Ti, possam aceitar a salvação e a nova vida que Tu queres dar para eles. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Como vimos no estudo de hoje, do sexto selo, nós estamos no tempo do fim. E nós queremos enviar a você uma revista intitulada Verdades para o Tempo do Fim, para que você possa compreender mais a respeito desses temas e como se preparar para a volta de Jesus. Para que você receba gratuitamente, anote as informações e solicite e nós enviaremos a cada um de vocês. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Nós chegamos ao fim deste episódio, mas queria dizer muito obrigado por estudar e estar aqui hoje. Foi um prazer estar aqui. E na próxima semana nós vamos continuar com o livro de Apocalipse. Nós vamos ver outra área sobre estes selos que vocês não podem perder. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.